Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Estamos começando a nossa 20ª edição do Close Experts. Eu e a Letícia estávamos até falando aqui, né? Estamos indo para a 20ª edição, mas eu lembro como se fosse ontem da primeira, então muitas coisas aconteceram nesses 20 meses, né? Porque a gente faz Close Experts todo mês. E essa edição com um tema bem próximo da Close Care, né, que é aí atestados digitais, né, validação e segurança. Então, para quem não conhece o Close Experts ainda, é o nosso evento mensal em que a gente traz uma pessoa especialista para abordar um tema com vocês, mas principalmente para trocar com todo mundo aqui presente, né? Então, sempre tem uma apresentação, alguns primeiros insights que a gente traz para todo mundo ficar na mesma página, mas acho que o momento mais rico é sempre a nossa troca com o público, então desde já quero incentivar vocês a se apresentarem aqui no chat, então falem aí, né, em que posição vocês trabalham na empresa de vocês, qual que é a empresa, de que cidade vocês estão falando, a gente gosta muito de entender quem é que está interagindo aqui com a gente no Close Expert. E falei que é um tema muito próximo de casa, então nada mais justo do que a gente estar aqui hoje, né, com próprias pessoas da Close Care para trabalhar esse tema com vocês. Eu sou a Amanda, sou gerente de marketing aqui na Close Care, sou a host do nosso evento, né, então vou conduzir aqui a conversa com vocês, mas nossa grande especialista que vai trazer os insights do tema é a Letícia, que é da Close Care também. Para quem já esteve em Close Experts já conhece ela, mas eu vou pedir para ela se apresentar mesmo assim, para quem está aqui pela primeira vez. Muito bom. Vocês estão me ouvindo, gente? Está aqui travado para mim. Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Ótimo. Gente, prazer em estar aqui novamente. Obrigada, Amanda, pelo novo convite para a gente falar aqui sobre esse tema. Meu nome é Letícia, eu sou médica do trabalho, sou CEO da Close Care. Atuo com a gestão de absenteísmo desde 2019, como um processo que faz a gestão, acho que total, de ponta a ponta dos documentos e como que isso se relaciona principalmente ali com a área médica, tá? Então, acho que esse é um pouquinho do nosso objetivo de divulgar sobre isso aqui dentro de todos os conteúdos que a gente fala. Hoje é um tema que eu vou estar um pouquinho mais, acho que no meu papel, né, Amanda, de CEO aqui, de operações da Close Care, do que propriamente dito, né, como a medicina do trabalho, que acho que são os outros temas que a gente tem tratado aqui, né, como NR1, enfim. Mas é um tema que foi pedido, né? Eu acho que, assim, esse é o tema que a gente está atendendo a pedidos, sabe, assim, de tanto que o pessoal questiona a gente aqui, mas, poxa, como que faz isso? A legislação é tão complexa, eu não sei o que orientar. A gente fala muito sobre construção da política, né, de recebimento de atestados, que é um dos cursos que a gente dá, que eu ministro também, e essa parte de documentos atestados médicos digitais, existe ainda, primeiro, que ele é crescente, ou seja, a gente está aumentando a quantidade de documentos digitais recebidos, a gente está numa era de IA, né, que então já proporciona, né, que as pessoas tenham mais acesso a essa tecnologia, mas existe muito um buraco, assim, de o que eu faço, o que é válido, até que ponto que eu posso ir, o que eu posso fazer. Então, a gente reuniu, acho que todas essas perguntas que a gente tem tido, e a gente tentou colocar hoje aqui nesse evento, né? Perfeito. Exatamente. Inclusive, clientes nossos, né, queriam saber mais sobre o assunto, então acho que faz muito sentido a gente estar falando disso aqui hoje. Eu já vou agradecer as pessoas que já começaram a interagir aqui no chat, então vi Lorenzo, Adriana, Érica. A Érica, inclusive, falou que é da Enesa, né, tá aqui nos acompanhando. Então, muito bom poder interagir com vocês. E aí eu só queria fazer um comentário, né, antes de partir para o conteúdo, que
Falei que é a nossa 20ª edição, gente. A gente já falou de muitos temas aqui, né, Lê? Desde planejamento de gestão de absenteísmo, até questão de saúde mental, mudanças na NR1. Então, tem muito conteúdo interessante dos Close Experts passados. Estão todos disponíveis no YouTube da Close Care. Então, se vocês quiserem ver as edições passadas, ter esse conhecimento também, sugiro que visitem o YouTube da Close Care e consultem esses conteúdos. E, de novo, o reforço de interagirem com a gente enquanto a Letícia faz a apresentação aqui inicial sobre o tema. Mandem as perguntas de vocês, se apresentem no chat, que já já a gente vai passar para elas. Então, sem mais delongas, colocar a apresentação da Letícia aqui. Fica à vontade, Lê. Muito obrigada. Gente, vamos interagindo, porque esse tema, ele é um pouquinho mais técnico, né? Não tem muito jeito, mas eu sei que todo mundo precisa aprender, ou seja, quem está atuando já dentro da empresa, então quem, de alguma forma está no fluxo de recebimento, de validação, de pegar no documento atestado, precisa entender sobre isso, né? Então, e talvez algumas pessoas estejam com mais conhecimento e outras menos, então vamos ter calma, porque, acho que, a gente tentou colocar alguns conhecimentos até bem básicos aqui, mas a gente vai passar por tudo, tá? Desde algumas nomenclaturas, legislação, como que valida e como que vocês podem fazer para melhorar o fluxo, tá bom? Vai estar mais ou menos nessa sequência aqui. Boa, então vamos começar, vou tentar ser breve aqui, para dar tempo para a gente, trocar, né, igual a Amanda sempre fala, acho que a ideia é que a gente, ter as nossas trocas, então vou tentar ser breve aqui na explicação, mas lembrando, né, gente, depois vocês têm meu contato ali no LinkedIn, a gente pode conversar por lá também, enfim. Tem outros canais e outras oportunidades. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre contexto regulatório e jurídico no Brasil, depois como que funciona a validação desses atestados médicos digitais na prática, um pouquinho de prevenção de fraudes e impactos no absenteísmo, e boas práticas e tecnologias para as empresas implementarem com relação a esse tema, tá? Vamos começar aqui com o contexto regulatório e jurídico. Aqui eu poderia ficar 1 hora falando sobre isso, tem várias nuances, eu não sou advogada, tá, então se tiver advogados aí também podem contribuir, enriquecer esse nosso bate-papo. A ideia é trazer aquilo que é o mais arroz com feijão mesmo, mais básico, aquilo que vocês vão poder colocar nas políticas de vocês e onde vocês vão poder ter esse essa esse conhecimento, tá. O que que dá validade legal a um documento digital médico, então? Eu vou trazer aqui 3 legislações, aqui então do MP de 2001, que fala sobre CP Brasil, resolução do CFM, a gente tem uma de 2021, uma de 2024 aqui, e é claro que eu estou trazendo partes, né, artigos dessas legislações para que vocês tenham, então, conhecimento. A primeira delas, então, ela fala sobre a infraestrutura das chaves públicas, que garante, então, a validade jurídica para documentos assinados, né, com um certificado, dessa infraestrutura de chaves públicas brasileira, que a gente fala de ICP Brasil. Todo mundo já ouviu essa sigla, já está familiarizado, ou pelo menos já viu em algum documento ali embaixo, né, tem uma chavezinha e fala assinado de acordo com, né, ICP Brasil. Então vocês, talvez alguns de vocês já tenham até visto. Então, só que no artigo 10, a gente também tem que, é possível admitir outros meios eletrônicos, desde que aceitos entre as partes, mas assim é a mesma presunção. Então, o que que isso significa, gente? Se tiver assinado com certificado ICP Brasil, tá ok, gente, tem validade jurídica, tudo tá tudo certo. Se você aceitar outro método, tem que ser um combinado entre as partes, então, para esse tipo de documento, eu aceito esse tipo de assinatura eletrônica na nossa relação. Pode ser uma relação ali de
de contrato, de trabalho, né, vários outros contratos, vocês já também vivenciaram essas assinaturas no DocuSign, enfim, esses outros tipos de assinaturas eletrônicas, mas tem que ser um combinado entre partes. Agora, quando você tem uma assinatura, certificado ali CP Brasil, eu gosto de falar quase que uma correlação, sabe quando você vai no cartório ali, você assina? Depois se reconhece firme, depois daquilo não tem mais como, né, as pessoas vão estar naquele nível máximo de segurança. Então, na assinatura eletrônica, é isso. Na assinatura física, né, a gente tem aquela questão do reconhecer a firma, tá. Eu gosto de fazer esse paralelo mais para as pessoas entenderem, mas não é uma correlação técnica ali, né, muito rebuscada. Já a resolução do CFM, gente, lá de 2021, ele fala que a emissão dos documentos médicos, né, por meio, então, dessas tecnologias, digitais, ela deve ser feito mediante uma assinatura digital, olha lá, gerada por certificado de acordo com o ICP. Então fala na resolução, né, do CFM, então coloca ali num parágrafo único: "Os documentos médicos devem possibilitar reconhecimento da assinatura digital por serviços de validação do Instituto Nacional de Tecnologia, que é o ITI, né, e a gente apelidou de IT, assim, né, quem faz validação de documentos, fala assim: "Vamos passar no Valida IT", né, já virou ali um nome, que a gente usa no nosso dia a dia, tá. E a resolução do CFM ali de 24, que vocês teve muita discussão em torno dele, fala muito aqui sobre a questão da assinatura qualificada do médico. E esse termo qualificado, eu já quero passar aqui para vocês, que deixa eu até passar para esse, ó. A assinatura qualificada, então, esses 3 níveis de assinaturas eletrônicas são amplamente utilizadas tanto na parte jurídica, como mercado e em regulações. Então, a assinatura qualificada, ela tem como base o certificado digital ali CP Brasil, tá bom? E ela é a recomendada, então, ali para os documentos médicos, como a gente acabou de ver ali dentro da resolução, certo? Então, isso aqui acho que é o principal que eu tenho aqui para colocar para vocês. A gente já volta nesse slide aqui. E outra coisa que eu queria falar muito é para a gente começar a se adaptar mais com os conceitos e com os nomes, para a gente não falar qualquer coisa, a gente não escrever qualquer coisa, principalmente em políticas, em recomendações, quando a gente está mandando um e-mail, quando a gente está justificando por que aquele documento não foi aceito. Vou trazer aqui uma explicação muito simplificada, para que vocês já possam entender. Então, a assinatura digitalizada, antigamente a gente ainda tinha e a gente aceitava. Hoje eu acho que já ninguém está mais aceitando, se bem que eu vejo algumas pessoas ainda com dúvida, que, gente, é uma imagem da assinatura, né, então a pessoa assinou ali, ela copia e cola aquela imagem, é uma foto daquela imagem, e ele coloca ali, copia e cola uma imagem, como se copiasse uma foto e colocasse no meu PDF. Qual que é a segurança disso, né, gente? Muito, muito baixa de que aquele documento seja verídico se tem uma assinatura digitalizada. A assinatura eletrônica, né, é qualquer aceite digital ali, então ele pode ser, clicou, fez login, colocou a data de nascimento e CPF que alguém cadastrou lá, enfim, tem uma série de formas aqui, e a segurança vai variar de acordo com o tipo de assinatura eletrônica. Já a assinatura digital, aquela que usa uma criptografia, então eu tenho ali, como, né, entender qual que foi os passos para aquela assinatura ser qualificada ali, ela já tem uma segurança mais alta. E a certificada, gente, ela é uma assinatura digital, só que ela tem um certificado oficial. Então toda assinatura ali, né, certificada, ela é uma assinatura digital, toda assinatura digital é uma assinatura eletrônica, tá. Assinatura digitalizada não, gente, essas aqui esqueçam, tá, que eu não tenho como recomendar qualquer um de vocês para continuar aceitando assinatura, digitalizada, em qualquer documento, não estou nem falando em documentos médicos aqui, tá bom? E aí quando a gente fala disso então, aí eu falei aqui bastante para vocês da assinatura qualificada, depois a gente tem as assinaturas avançadas, então esse é um nome, comum ali dentro das assinaturas eletrônicas, e pode ser aquilo, entra com login e senha,
a biometria, geolocalização, tem uma trilha de auditoria, né, então você tem muitos quando você recebe por e-mail, você não coloca ali sua assinatura com seu certificado digital, mas é uma assinatura eletrônica avançada, que você tem uma trilha, né, para você poder, então, provar essa questão da autoria, né. Mas ela demonstra ali, você vai precisar ainda demonstrar, uma prova de que aquilo estava era verídico ou não, né, em caso de uma disputa, ou seja, no caso de alguém falar que sim ou que não, que é verdade, que não é verdade. Já a assinatura digital, gente, se você assinou, não tem como você falar que não fez, tá. Você assinou aquele documento, tá válido, e aí não tem muito que você ficar é o que a gente falou, de presunção legal automática. Não tem que ficar provando mais nada disso. E a assinatura simples, né, então que é aceita o termo, clica no botão, tem um e-mail de validação, essa é a assinatura simples, e ela é mais frágil ainda, você tem um alto risco aqui de aquele documento não ter sido devidamente assinado, tá. Então, ou você não conseguir comprovar, acho que seria mais esse ponto, é mais difícil ali, ela é mais frágil nesse sentido. Até aqui tudo bem, gente, muito difícil isso daqui. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me falem. Eu sei que tem muitos nomes, tem muitas nomenclaturas, e aqui para pessoas que realmente lidam com isso, estão escrevendo políticas, de novo, estão recomendando, estão, escrevendo e-mails, estão reportando, é muito importante a gente começar a escrever as nomenclaturas corretas em torno disso, tá? Boa. Então vou seguir em frente aqui, a Amanda vai me parando se a gente tiver o público aqui colocando alguma demanda, tá. Como que funciona então a validação na prática? Como que a gente então recomenda? E eu queria fazer um parênteses aqui, gente, porque a gente não pode confundir as coisas, por isso que hoje eu falei que eu estou muito mais como uma pessoa integrante da Close Care do que como médica do trabalho. A gente não pode, vocês já me viram falando várias vezes isso, né, não pode mais achar que gestão de absenteísmo é sobre cortar atestado. Eu sou a pessoa que mais fala isso, acho que em todos os eventos, e para a gente não confundir. Isso não é gestão de absenteísmo. Gestão de absenteísmo é monitorar padrão de ausência, afastamento, é identificar causa recorrente, é promover e preservar a saúde do trabalhador através dos números, é reduzir o custo operacional, é melhorar ali o formato, é promover um ambiente de trabalho mais saudável, é estar junto com outras ações de saúde, como matéria-prima, né, como uma, eh, como um processo que ajuda nessa construção. Porém, gente, quando a gente estrutura uma gestão de absenteísmo e a gente dentro dessa gestão, você tem documentos sendo emitidos, é inevitável a gente se deparar com a necessidade de verificar a autenticidade desses documentos. Ou seja, não é o fim, mas ela vai estar no seu caminho. Então não é necessariamente uma desconfiança, ou o médico ser polícia, ou o médico ser julgador, não é sobre isso. É parte do processo. Da mesma forma que se uma área audita as notas fiscais, ela vai se deparar também com notas fiscais que podem ser falsas, faz parte, tá, mas não é o fim. Então queria muito deixar isso, né, mais uma vez aqui em todos os nossos conteúdos, que não é uma questão de você ficar tentando achar, de você querer cortar o atestado, de você descobrir. Vai acontecer no meio do caminho, porque é uma gestão que passa por documentos médicos. Sem a auditoria médica, né, acho que é uma outra área que passa muito por isso também. E aí, quando a gente fala sobre, então, como validar isso, a gente é importante vocês terem muito bem escrito a política de recebimento de atestados de vocês. A maioria das empresas, querem fazer a gestão de absenteísmo sem ter uma política. Então, por isso que a gente sempre começa todos os nossos cursos, nosso curso de entrada é realmente a gente falar sobre como construir uma política. Depois a gente tem ali o workshop de como faz a gestão em si, a gestão de absenteísmo, né, a partir da política.
mas você precisa ter transparência e clareza sobre o seu processo. Você não pode recusar um documento que não tenha, por exemplo, assinatura ali do profissional de saúde, de um jeito ou de outro, se você não combinou esse jogo. E outra que a sua política, ela está, ela deve estar articulada com a legislação, principalmente com a CLT, que a gente sempre fala aqui, e com as CCTs. Então não pode vir da sua cabeça. Você tem a empresa tem autonomia de colocar algumas práticas ali, mas ela não pode ferir a legislação, principalmente aqui quando a gente fala de política de recebimento de atestados ou abonos, ali vinculados à saúde do trabalhador ou dos seus dependentes, você tem que, né, construir com isso em torno, é a base ali da sua política, na verdade. Então, quando a gente vai falar de documentos digitais, você também tem uma camada de legislação para colocar aqui. Então, não todo documento que você for, receba o atestado médico, você tem que abrir ali um lugar e o que que acontece com os documentos, atestados médicos emitidos digitalmente? O que que é o mínimo necessário para isso, né? Você tem que escrever isso na sua política, né, então a maioria ali das empresas, ela vai quando ela tem uma política, ela já exige a assinatura digital e a gente já falou desse conceito, válida, né, esse termo, assinatura digital válida, assinatura qualificada como existe ali no CFM, padrão do ICP, por conta que você tem uma presunção jurídica automática, você não precisa ir lá na plataforma de uma assinatura eletrônica avançada, você não sabe como que é, você não consegue chegar até lá naquele nível, né, no dia a dia. Então, por isso que você tem um formato de receber onde você consegue, dentro ali do site, com os seus recursos, garantir essa trilha e essa autenticidade. Então, por isso que a maioria das políticas vão colocar essas assinaturas respaldados até pelas legislações que eu coloquei aqui anteriormente, tá bom? E lembrando, gente, que, o médico ali às vezes não tem, enfim, né, ele tem sempre a opção ali de colocar esse documento no papel ali, assinar e carimbar, porque como o CFM já coloca, é uma assinatura válida a assinatura física, né, desde que cumprida o que existe ali na resolução do CFM. Mas ele está em teleconsulta. Exatamente. Então, assim, o médico, ele tem a opção de escolher qual plataforma ele vai emitir aquele documento dele, né. E no geral, a gente que é médico escolhe a plataforma onde a gente pode colocar a nossa ali token, né, na nuvem ou, né, hoje já existe menos a questão do pendrive ali, e você já coloca ali para você garantir, até porque você quer garantir que ninguém emita documentos no seu nome, né, o médico também não quer que isso aconteça com ele. Então, o próprio médico, ele escolhe a plataforma ali que garante isso. E hoje em dia, gente, a maior parte das plataformas, elas estão com a possibilidade sim de você colocar ali o seu token ali, né, o do médico, a sua assinatura certificada, isso foi aumentando, né, então a gente tinha menos softwares, plataformas que possibilitavam isso e agora a gente tem aumentado, até por conta de todo esse movimento de emissão de documentos digitais numa maior quantidade, de documentos nesse formato, tá. Lembrar que o documento físico ali, se você for receber, se colocar a via original, ou a foto em cores, ou a digitalização fiel, tem esse cuidado, né, do que você vai colocar, porque senão a pessoa pode tirar uma cópia, mandar um documento ali branco e preto, numa qualidade ruim, e ali fica mais difícil de você verificar, né, essa veracidade, tá? E conteúdo mínimo, vocês podem muito utilizar o que eu coloquei ali no slide anterior, a questão da resolução do CFM, acho que você referenciar a resolução, deixa a sua política muito mais robusta também, e você precisa lembrar que esses campos, eles precisam ser verificados antes mesmo da validação da assinatura. Então, às vezes a gente fica tão focado na assinatura e esquece, mas tem o nome completo do paciente,
tem a quantidade de dias, tem a data de emissão, tem o nome completo do médico, tem o telefone, e-mail ou o local de atendimento. Então, assim, existem outros itens que são muito importantes. Você quer fazer alguma pergunta? Ia te pedir, só para aproveitando, era uma dúvida que a gente tinha coletado previamente, né? Você está falando da Claro. resolução do CFM. Na resolução tem uma diferenciação do conteúdo do atestado físico para o digital, ou os critérios são os mesmos, independente do meio? Só para a Ótimo, gente entrar um com pouquinho mais nesse. certeza. Ótimo. Eu deixei aqui simplificado, claro que a resolução ela é mais extensa, né, gente, e ela vai abrir aqui em outros tipos de documentos, tem até atestado de óbito, ASO, ela vai fazer referência a vários documentos médicos aqui. No que tange a parte de atestados médicos, a gente tem esse conteúdo mínimo, identificação do médico, nome, CRM, UF, registro de especialista, né, então o que a gente chama de RQE, quando houver, não é todo médico que tem, identificação do paciente, nome CPF quando houver, data de emissão, assinatura qualificada do médico, que foi a que a gente mencionou anteriormente, é o quando o documento eletrônico, então está escrito aqui que tem que ter uma assinatura qualificada, tá? Assinatura e carimbo ou número do registro do CRM quando manuscrito. Então aqui ele faz a diferenciação, tá, Amanda, do que é quando o documento está ali físico, né, ou quando ele é manuscrito. Dados de contato do profissional, telefone e o e-mail, endereço do profissional residencial do médico, né. Isso tudo, gente, para garantir também a rastreabilidade, né, não muito menos acho que sobre o ponto de vista da veracidade, mas se acontece alguma coisa, né. Então, por exemplo, eu tenho um médico do trabalho que ele recebeu o atestado da Amanda e a Amanda está com um problema grave ali, ortopédico. O médico do trabalho sabe onde encontrar esse outro profissional médico, para às vezes ter uma discussão clínica do quadro, para poder entender mais as características, claro, né, se o funcionário autorizar, para que eles possam, então, de médico para médico, às vezes, se complementar ali na conduta do paciente, tá bom? Então, aqui a gente fala muito sobre os atestados médicos, mas a gente sempre recomenda que para outros tipos de documentos existe essa lista de conteúdo mínimo necessário, que vai estar parecido aqui com o de atestado médico, claro que o atestado médico tem o médico, né, e outros documentos ali vão ter outros profissionais de saúde. Perfeito, ótimo. Boa? Muito bom. Gente, vão fazendo suas considerações, público que está assistindo suas dúvidas aqui, ou vão colocando também experiências que vocês tenham tido aí na realidade de vocês, porque enriquece muito a discussão. Eu posso até trazer, né, às vezes, uma outra, caso aqui, similar ao que vocês possam estar colocando aqui no chat também, tá bom? Ótimo. Então, política, gente, né, documentos ali, uma sugestão aqui, documentos enviados em formato digital devem possuir assinatura digital válida no padrão ICP Brasil. Caso o profissional não disponha do certificado, o documento deve ser apresentado em sua via física original, de acordo ali com os critérios mínimos da resolução do CFM. Bom, só sugestão aqui. E aí, gente, o que que eu trouxe aqui? Acho que ficou um pouquinho em cima aqui, mas depois a gente altera. Aqui é menos sobre o que está ali. A gente começou a ter muita confusão do que é software, do que é o certificador, e às vezes as pessoas confundem as coisas. Então, foi emitido pela Bird ID, foi emitido pela Solute, né? E aí, às vezes, a gente fica um pouquinho com essas dúvidas. E aí, às vezes, fala assim: foi emitido pela Memed, foi emitido pela Mevo. Gente, mas o que que é uma coisa, o que que é outra, tá? Então, quando a gente fala que a gente vai ter uma assinatura ali certificada, eu procuro algumas das certificadoras ali do ICP Brasil para comprar ali, né, para ter o meu plano ali de assinar. Então eu, doutora Letícia, no chapéu de doutora, fui lá dentro ali da Solute, agendei o meu momento aqui, porque eu falei assim: "Olha, preciso ter o meu token aqui para fazer minha assinatura digital". Fui lá
e adquirir isso, um plano que eu pago. Eu pago por 2 anos, eu pago por 6 meses, eu pago ali e depois eu tenho um aplicativo, aqui no celular. Antigamente a gente tinha o que eu falei para vocês, os pendrives da vida que a gente colocava no computador, assim, e aí quando eu entro, aí sim, na plataforma de emissão do documento, aí sim eu conecto ali esse meu token para eu poder assinar digitalmente. Então, quando eu entro na Memed, gente, que é um que eu uso aqui, eu posso escolher assinar aquele documento com certificado ou sem certificado. Eu tenho a possibilidade de escolher ali. A partir do momento que eu falo: "Quero assinar com certificado", eu tenho que colocar o token ali que libera a minha assinatura certificada, tá. Então, quando a gente fala assim: "Ah, todos os documentos da Memed são assinados com a certificação?", não, gente, não são. O médico ali, em muitas das plataformas, ele tem a opção de fazer isso. Então, as certificadoras é o local onde você vai para você garantir ali que a sua assinatura, se você comprar dessas certificadoras da ICP Brasil, você vai ter a possibilidade já de ter essa assinatura com essa validade jurídica, certo? Se alguém falar assim: "Ah, mas você assinou esse documento mesmo?", você fala assim: "Ó, pega esse documento e você vai passar ali no validadorista e você vai ver que está assinado". Você não precisa ficar respondendo: "Olha, aqui eu assinei no dia tal, a trilha disso aqui está aqui", você não precisa ficar provando, a pessoa pega esse seu documento, vai lá e ele já tem a validade jurídica, tá? Então tem muitas certificadoras, vocês vão ver documentos assim, Bird ID, né, Bird ID aparece muito ali, às vezes tem aquele passarinho, né, e aí você fala: "Ah, mas isso aqui é o quê?". Então você agora já sabe o que que é certificadora e o que que é plataforma. Independente então da certificadora, o fator determinante para a validade jurídica é o uso do padrão ICP Brasil. Então a CertiSign, Solute, Bird, Serasa ali, elas fazem nesse padrão ICP Brasil, porque elas são certificadas ali pela ICP Brasil para liberar esses certificados digitais, tá bom? E aí, quando a gente fala então de softwares, aí vocês veem esses nomes nos atestados também. Então vocês pegam o documento e vocês olham, Memed, Mevo, DocWay, FastMed, Coladoutor, Receita Amigo, tantos, gente, tem tantos que seria impossível colocar todos aqui, coloquei alguns nomes. Então, diferenciem o que que é plataforma que você usa para assinar daquilo que é a certificadora, tá. Eh, Recomendação: ao receber o atestado de qualquer plataforma emissora, você valide ali o PDF no validar.it.gov.br, independente da plataforma. Se a assinatura for certificada, independente de onde ela foi emitida, gente, ela vai ser validada no site Valida.it, tá. Por quê? Porque o médico ali, o profissional, está usando uma assinatura que foi emitida ali de acordo com a ICP Brasil. Então, dependente de onde qualquer local que for documento for emitido, você pode entrar lá e fazer validação. Às vezes as pessoas têm dúvida: quando o documento foi, emitido pela FastMed, eu tenho que ir na FastMed e fazer. Quando ele foi emitido pela Memed, eu tenho que entrar no site da Memed. Não, se ele tem assinatura digital, você entra diretamente lá, tá bom? Ótimo. Fluxo de validação. Então, você recebeu um documento digital. Esse documento digital, ele pode ter QR Code, ele pode ter um link, né, como se fosse um link ali, você pode copiar, colar, enfim, uma chave de validação, ele vai ter alguma indicação ali de que é um documento que foi assinado, eletronicamente ali. O ideal, gente, é que sempre você pegue o PDF original e você compare com aquilo que foi postado para você, aquilo que a imagem que a pessoa passou para você no WhatsApp, no e-mail, na sua plataforma de ponto que você recebe documento, né, aqui na Closecare, no seu aplicativo, aonde você recebe esse documento digital. Então você tem que comparar, porque infelizmente, às vezes a pessoa altera ali o PDF, original. Então o que pode acontecer?
o documento PDF original está com 2 dias de afastamento. Aí a pessoa emitiu, editou e está com 4 dias de afastamento. Então, a primeira coisa é você comparar esses 2 documentos. O documento que você obteve através do QR Code com o documento, a imagem que você recebeu. O QR Code, gente, é uma coisa que eu ouço muito. Tem QR Code, é um documento verídico. QR Code não é a assinatura digital. Link não é a assinatura digital. Chave, aqueles monte de número ali, não significa. Muitos desses itens que constam no documento, eles são caminhos para você encontrar ali o documento original como ele foi, tal qual foi como ele foi emitido, tá? Então, não é porque tem QR Code que é um documento que está assinado com uma assinatura eletrônica válida ou uma assinatura digital, tá? Então você vai conferir os 2 campos, os dois documentos e você vai ver aquilo que você já faz, não muda o que você já faz para o documento físico, tem endereço, tem, data início e data fim, tem a data de emissão, tem o nome completo do você vai fazer toda a verificação que você já faz. E o último é você validar a assinatura ali, eletrônica, né. Por quê, gente? Porque assim, esse é só um pedacinho. Assim como você, quando o documento é físico, você olha o carimbo, você não tem ali, eu tenho que ter pelo menos o nome e o sobrenome, eu tenho que ter o CRM, eu tenho que ter. Você vai conferir, tem que ter a assinatura. Se ele for só tiver o carimbo, você também não vai aceitar aquele documento. Aqui é a mesma coisa, só que a gente aprende a fazer de forma diferente, porque não é só o ver ali, você tem que garantir que essa assinatura esteja presente ali e que ela seja válida, tá bom? Muito bom. Ótimo. Aqui eu só coloquei então o validar.it.gov.br. Acredito que todos vocês já tenham entrado nesse site. Você pode ler o QR Code, escolher o arquivo aqui, subir o PDF, né, colar a URL, enfim, tem várias formas de você fazer aqui a sua validação, né, clicar aqui em valida, tá? Quem ainda nunca entrou, recomendo que entre no site, que leia ali também as boas práticas, que ali tem bastante coisa que vocês vão somar ao conhecimento aqui de vocês, tá? Vamos Lê, lá, vamos. antes de começar o próximo tópico, deixa eu aproveitar. E primeiro, assim, já tinha dado oi para algumas pessoas que interagiram aqui no chat, mas algumas se apresentaram e interagiram. Então, a gente tem a Lígia, da Inesa, a Camila da Positivo, a gente tem a Ianca da Ibipret Cotia, Marcela da Inesa também. E a gente acabou de receber uma pergunta da Érica, né, justamente sobre o que você estava falando, que é, se tiver tudo certo, for um atestado verídico, porém não tem o ICP Brasil, eu não posso validar? Você pode, tá? Você pode validar. Aí é o que você escreveu na sua política, você tem um nível de segurança um pouco menor, mas poder você pode, né. Quero aceitar um documento com assinatura digitalizada? Poder pode. Aqui está a critério, né, aqui você não pode ao contrário, você não pode recusar um documento assinado digitalmente porque ele é um documento válido, que foi emitido de acordo com o que prevê o CFM e a legislação. Aí você não pode. Mas tudo pode, na verdade, né. Então, se você quiser, estiver combinado entre as partes, você tá. É igual aquilo que a gente falou, a assinatura avançada, ela é aceita? Ela é aceita, só que você não vai conseguir necessariamente comprovar você não vai rastrear esse documento para saber. Então você fica com a sua política um pouquinho mais frágil nesse sentido, tá. Então poder você pode. Aí se é recomendado, aí já é outra história, né, porque senão se dá abertura para receber, documentos que não estejam assinados, tá. Muito bom. Prevenção de fraudes e impactos no absenteísmo. Estou preocupada aqui com o tempo, mas é o que eu falei, né, gente, esse é um tema um pouquinho mais amplo aqui. O que parece válido, mas não é. Então eu queria trazer de novo, o nosso jeito, né, bastante prático aqui de ser, para trazer isso para vocês. Então, tem QR Code, então é válido? Não, QR Code é um link, é um caminho para você chegar naquele documento, tá.
ele pode indicar qualquer site, inclusive um site falso criado pelo fraudador. Eu vou mostrar até um exemplo, acho que quem é cliente da Closecare recebeu aí recentemente todo um comunicado de sites fraudadores que tinham a cara igualzinha, assim, parecia, simulava tudo, né, igual, e dá a sensação que você estava validando um documento ali completamente, né, adequado, com o checklist completo. Tem código de validação numérico do documento, é válido? Não, gente, código impresso, de novo, pode ser um caminho, pode ser uma chave, pode ser um token para você ter acesso ao PDF original. Tem logomarca DCP Brasil no documento? Gente, esse está caindo, assim, demais, né. Então qualquer um, gente, insere uma imagem da logomarca DCP Brasil, e coloca. Então várias pessoas colocam aqui pra gente: "Ah, mas tem a logomarca". Gente, IA é bom, né, o mundo da IA é muito bom, mas tem essas coisas, né, que todo mundo tem acesso também. Está escrito, assinado digitalmente por e validado pelo ICP? Não, gente, texto é texto, tá? Qualquer texto eu posso incluir ali em qualquer documento, certo? Foi enviado por uma plataforma médica conhecida. Nossa, foi enviado pela Memed, pela Mevo. Nossa, não significa, tá? Porque, de novo, acabei de falar para vocês, o médico em muitas plataformas pode escolher assinar sem assinatura, digital. Vai que expirou ali também, né, a assinatura, o certificado dele, ele não tem mais esse certificado, ele não nem vai conseguir, tá? O documento está protegido por token com dado de funcionário. Então, às vezes, o que que acontece? "Ah, mas eu não consigo ter acesso ao documento original, porque pede os 4 últimos dígitos do CPF do funcionário, e eu não posso pegar um dado dele para ter um documento. Por isso que coloque na sua política que você precisa do documento PDF, que ele já está sem a proteção, que toda pessoa tem acesso e ela pode entregar para você o PDF, né. Ela não precisa entregar o link ali da Memed, né, ou o link de outra plataforma. Coloque na sua política que você precisa do documento PDF, que aí você vai ter condições de poder fazer essa verificação, tá bom? E aí você vê, e esse documento PDF, mesmo que ele esteja sem, né, assinaturas certificadas, de novo, se vocês entendem que na política de vocês deve aceitar, vocês podem aceitar. Agora, só ali a informação print de tela da plataforma falando que existe um atestado, mas que você não consegue, aí não, porque gente, até a resolução do CFM fala que você tem que entregar o atestado tem que conter essas informações, não pode ser um print de tela da plataforma ali, que só fala os dados genéricos. Amanda, 2 dias. Não, porque aí você não tem todas as informações do atestado, tá. E muita gente que printa a tela ali das plataformas, não baixa o atestado, né, e aí acaba fazendo uma entrega, incompleta ali do documento, tá bom? É, e a gente aqui coloca, né, cuidado gente com o golpe. É muito ruim, tá, a gente fazer uma apresentação onde a gente tem que ficar falando de golpes, né. Eu acho que, enfim, até pra gente que é muito técnico, é ruim ter que falar desse tipo de coisa, mas infelizmente é aquilo que a gente tem visto acontecer, né. Então, o fraudador ele cria um site falso, uma página que imita um portal oficial, coloca um QR Code apontando para lá. Quando você pega, a empresa pega e põe esse QR Code, ele direciona para a página desse domínio, né, e ele cria esse domínio. E você consegue até baixar o PDF, gente, desse documento, porque ele guarda lá, né, ele guarda ali, ele hospeda os documentos que ele emitiu falsos, muitas vezes, né, ele hospeda ali e você consegue inclusive baixar ali esse PDF. E aí ele te mostra uma página que ele fala assim: "Ah, esse documento está validado, esse documento é verídico". Ele mostra alguma conclusão, né, como se você estivesse fazendo toda a sua verificação e te dá ali uma informação, documento válido, né, para que você já entenda que o seu processo de validação acabou, né. Então,
Quando aí você aquilo que a gente falou anteriormente, se esse documento está assinado digitalmente, independente da plataforma, você pega esse documento e você vai ali na fonte confiável, tá bom? Existem, gente, aqui, algumas plataformas, inclusive utilizadas por muitas UBSs, unidades de pronto atendimento, que não têm a certificado digital, mas ali tem toda uma cadeia de validação. Aqui, por exemplo, na Closecare, a gente tem mapeado quais são, né, então a gente não tem assinatura digital, mas a gente consegue, saber quais são, né, separar, assim, tipo, quais tem, quais não tem, porque a gente vai fazendo isso. E vocês podem também fazer na realidade de vocês, tá, porque vocês, às vezes você tem uma empresa que vocês recebem muito documentos de uma outra localidade, vocês já têm o próprio conhecimento. Então, quantas empresas eu falo: "Ah, aqui a gente já conhece, vem muito da plataforma tal, a gente já sabe que essa plataforma tem assinatura digital, Lê. Ah, essa plataforma não tem, mas tem a rastreabilidade, a gente consegue achar". Então, gente, é isso, né, eu acho que quanto mais você conhece ali o seu público, onde eles estão atendidos, melhor você vai conseguir fazer essa gestão, tá bom? E aí a gente escuta notícias o tempo todo, então, né, a gente viu recentemente, essa foi a que a gente passou para vocês ali, então tudo certinho, a gente QR Code, símbolozinho, tudo certinho. E você vai para um site, né, e você vai para um site onde você vem, ó, atestado validado com sucesso, aqui embaixo, né, tá escrito: "Validado por ICP". Então, você não conhece como que faz esse processo, você acredita que está correto, né. Então a gente tem que ficar com muito cuidado com os domínios, tá, os domínios de onde leva. E a gente vê de tudo, né, Amanda, então a gente já vê QR Code, tem gente que é bem descuidado, põe um QR Code que encaminha para um site de supermercado, mas tem gente que faz, né, uma coisa um pouquinho mais estruturada com o site, eu consigo baixar o PDF, né, então enfim, em alguns sites vocês veem, se você colocar só o domínio inicial, vocês vão ver lá que é atestados por 29,90, 19,90. De novo, gente, infelizmente, às vezes isso aqui é a minoria, tá? Isso aqui é a minoria. A gestão de absenteísmo, grande, grande maioria é para comunicar com exatidão, é porque a pessoa teve que se ausentar porque foi fazer um exame, tá tudo certo, isso aqui é minoria, mas infelizmente a gente acaba se deparando com essas coisas enquanto a gente faz o processo, tá bom? E aí o paradoxo, né, da era digital, facilitou a falsificação, mas a tecnologia também detecta muito bem esse tipo de assinatura, se essa é correta ou não, se tem sobreposição de imagem, então isso é bem, por um lado, né, facilita, mas a tecnologia também está aí para poder separar o que está certo, o que está e o que está errado. E aí aqui como último ponto, né, boas práticas e tecnologias. Se você tem que começar, gente, comece pela política de recebimento e validação de atestados. Se você não tem um parágrafo sobre os documentos digitais, escreva esse parágrafo, né. E vocês sabem que dentro da política tem um item indispensável que a gente sempre ensina para vocês, que é como a empresa se permite verificar os documentos ou validar os documentos. Se você ainda não tem a validação ali, né, o processo de validação para documentos digitais escrito na sua política, complemente, tá bom? Complemente. Monte o seu fluxo operacional de validação de atestados de acordo com a sua realidade, com aquilo que você entende que esteja ok. Então, pode ser, se você quiser com assinatura digitalizada, gente, que seja, né, mas você escreve o fluxo disso, como que você faz essa validação dos seus documentos. E, se precisar, escreva ali sobre a validação da assinatura eletrônica, como que você executa isso. Traga a transparência do seu processo para dentro da política também. Tenha a regra, a comunicação clara com as pessoas envolvidas, né, com os funcionários também. É muito importante ser claro, transparente e publicar e treinar as pessoas e falar antes de você ficar fazendo uma ação, que não estava combinada antes. Não recuse as coisas se você não combinou o jogo claramente, tá bom? E com relação às empresas de tecnologia, gente, hoje realmente, né, elas estão muito mais capazes de identificar essas manipulações de documentos.
por meio de análises ali de padrões invisíveis ao olho humano, né. Então hoje tem muito assim: quantas camadas essa imagem tem? E às vezes você vai ver a pessoa, todo mundo tem acesso ao Canva, e ela constrói camadas, né, e a tecnologia consegue identificar se aquela imagem tem camada, você às vezes não consegue, né. Inconsistências de iluminação, né, então quando às vezes você tem uma diferença, assim, de um de uma parte do texto para outra, então pode indicar variações da escala de cinza, né. Às vezes eu coloco ali copio e colo um pedacinho e colo, fica uma pequena diferença ali. Mas a gente não vê, o olho humano não vê, né. Artefatos de compressão, então às vezes eu pego a assinatura e aumento ela um pouquinho ou diminuo, é aquela questão dos pixels, né, então assim, eu sei que ali foi modificado e ele é diferente dos outros componentes do atestado. Então, poxa, a tecnologia tem isso e ela vai ajudar, nesse sentido também cada vez mais, né. Então, vocês já têm provavelmente alguns softwares que fazem isso para outros documentos, mas aí vai depender muito, gente, da realidade de cada empresa. Mas acho que o conforto é que é possível, né, que a gente não vai ficar só recebendo ali documentos falsos e não vai saber como tratar, tá bom? Então, acho que era isso que eu tinha aqui para falar, Amanda, conteúdo um pouquinho mais extenso hoje, viu, gente? Vocês me perdoem aí, mas para cobrir todas as perguntas que vocês tinham feito anteriormente, não teve muito como. Maravilha, Lê. Já deixa aí no próximo slide também. Sei que tem o link do seu LinkedIn, então Ótimo, verdade. se alguém tiver alguma dúvida que a gente não conseguir responder aqui nos minutinhos que estão sobrando, já pode adicionar a Letícia no LinkedIn, mandar uma mensagem, a gente responde por lá. A Letícia também está sempre produzindo conteúdo sobre esses assuntos que a gente fala aqui no Close Experts, então acho que vocês vão gostar de acompanhá-la por lá. Vou pedir aqui para o time da Close Care mandar o link do LinkedIn dela no chat também para facilitar. E aí, Letícia, acho que esse conteúdo realmente é técnico e você fez uma apresentação bem completa, então acho que já super ajuda aqui o pessoal a se contextualizar mais, mas dá tempo de uma perguntinha, se alguém Com tiver. certeza. De toda forma, eu acho que sempre que a gente fala, né, de atestados digitais versus atestados físicos, surge essa dúvida sobre o quão válido ele é, né? Eu tenho que tratar com a mesma importância do que um físico. Então, por exemplo, uma pergunta que a gente recebeu aqui previamente vamos supor que teve ali um conflito, né, entre a empresa e o funcionário, acabaram caindo num processo trabalhista e tem atestados envolvidos nesse processo, e alguns desses atestados são digitais, né? Uhum. Tem o mesmo peso probatório que um atestado em papel, a gente já tem aí né, histórico disso na Justiça do Trabalho, só para a gente pincelar Ótimo, aqui no final. ótimo. Amanda, você me falando isso, esses dias eu recebi uma pergunta que foi assim: "Ai, tem muito atestado, os atestados digitais, eu tenho uma maior quantidade de número de documentos falsos frente aos documentos físicos, então eu vou parar de receber documento digital". Não, não pode. Pode. Não pode, gente, não é assim, tá bom? A gente não pode fazer, a gente não pode, o documento digital, o atestado digital, ele é legal, vocês acabaram de ver aqui no CFM, né, na questão de CP, então assim, você não pode não aceitar um documento digital, né? Assim como, não vou aceitar o documento da telemedicina, né? Não dá para você recusar na entrada. Você pode convocar a pessoa, como se você tem uma área especializada de medicina do trabalho, você pode, tá? Você pode convocar, você pode examinar, você pode fazer uma consulta médica, né? Um ato médico ali. Mas você não pode não aceitar esse tipo de documento. Ele é regido, né? Então, ali, a CLT tá bem claro quais os dias que você tem que abonar. Então, você não pode simplesmente, vou parar de aceitar. Então, Amanda, acho que esse é um ponto importante. Atestado digital é uma realidade.
Não dá para ignorá-lo, e ele é válido, com certeza. Documento emitido num ato médico, numa consulta, né? Assim como não existe só, né, esse documento. Você tem outros documentos ali, o atestado de óbito, o atestado, o ASO, os laudos, todos eles podem ser assinados né, com assinatura certificada, assinatura eletrônica, tá? Então a gente tem que aprender a lidar com eles. Ótimo. E aí eu vou até trazer um ponto, pessoal. O Close Experts é um evento que a gente vem trazer um conteúdo mesmo, um conhecimento para vocês. Mas eu falei no início que esse é um tema muito próximo de casa, porque a CloseCare trabalha com isso, né? Com validação de documentos. Então, vou falar um pouquinho aqui nesse final, só para ressaltar que a gente tem tanto conhecimento sobre esses tipos de alterações que são feitas em documentos digitais, né? A Letícia citou distorção de pixel, camadas e tudo mais, porque a gente trabalha com a validação tanto dos documentos físicos quanto dos digitais. Então, convido quem não conhece ainda a solução da CloseCare, visita o nosso site, manda uma mensagem que a gente está disponível para falar um pouco mais sobre isso e entender se faz sentido para a empresa de vocês. E eu vou pedir para Letícia deixar uma mensagem final para a gente encerrar aqui o nosso Close Expert do dia. Muito bom. Gente, eu não posso deixar de ressaltar, de novo, gestão de absenteísmo não é para a gente ficar fazendo caça das pessoas, é o processo, tá bom? Aqui é uma partezinha do que a gente está falando sobre validação de documentos, mas não é sobre isso. E a gente tem que ir aprendendo as coisas, gente. Os softwares estão mudando muito, então a gente tem que entrar, a gente tem que ler, né? A gente tem que ver a documentação, a gente tem que entender sobre essas coisas, a gente tem que se adaptar a essa linguagem, né? E aí tem que sentar e estudar, assim como a gente estuda qualquer outro assunto, sabe? Então, acho que isso é bem, bem importante. Não tenho receio, acho que, de fazer isso, de adotar, de reescrever a política, de deixar mais claro, sabe? De discutir, de levar para o jurídico. Não queiram decidir tudo sozinhos. Gestão de absenteísmo, ela é multi-áreas, ela é cross, e aqui também, a decisão não precisa ficar só nas costas da área de RH ou da área de UCESMIT, aqui vocês têm que levar esses pontos e poder ter uma discussão e juntos decidir, juntos comunicar, porque dá tudo certo. Aqui é a minoria dos casos, mas o que a gente fala também, Amanda, é o seguinte, é muito ruim, né, o atestado falso para o clima da empresa, né? Porque eu vejo muitas empresas aqui que são de serviço e que o produto delas é a mão de obra, né? E quando elas não conseguem ter essa gestão adequada, elas estão deixando de entregar o produto delas para o cliente. Assim como tem outra empresa aqui que fala muito isso, e é uma diretora de RH, e ela fala, não é sobre a pessoa que traz um documento falso, é sobre quem está aqui, porque a gente não tem um time grande, e a pessoa que está aqui, que sabe que o colega está trazendo um documento falso, é dessa pessoa que eu quero cuidar, porque é ela que está fazendo um trabalho a mais, é ela que está sentindo que a empresa não está sendo justa, porque não é obrigação do funcionário falar que o outro está trazendo um documento falso, não é o coleguinha que tem que falar. Eu acho essa fala dela muito bacana, porque traz, acho que esses outros ganhos, né, dessa gestão, assim, do clima organizacional, do que é correto, da postura da empresa, ela adotar a posição, o protagonismo e a responsabilidade dela nessa gestão, né, e não do líder, e não do gestor, não do líder ali da ponta, que está com um monte de coisa para fazer, né, e que não tem essa habilidade, esse conhecimento, então não dá para depositar numa pessoa ali com de atribuição que não tem esse conhecimento, essa responsabilidade. Acho que é um pouquinho disso que eu queria só trazer como pontos finais, e fico, gente, super à disposição aí para falar. O último ponto só é que, gente, dá para fazer, né? Então, o Validate está aí, ok? O que às vezes as empresas fazem é facilitar, né? Facilitar, trazer as tecnologias, mas não significa que não dê para vocês fazerem, vocês executarem. A questão é o tempo, né? Que a gente gasta nisso aí, é outra história, mas que dá.
Perfeito, gente. Então, quero agradecer a presença de todos que acompanharam o nosso conteúdo, especialmente a galera que interagiu no chat, porque sempre enriquece aqui o conteúdo. Agradecer a Letícia por tanto conhecimento em mais uma edição do Close Experts. Sempre acho que são insights muito práticos, que tenho certeza que dá para vocês saírem daqui aplicando muita coisa. E dizer para vocês se vocês vão receber gravação por e-mail, feedback, mandem, a gente lê tudinho e a gente está sempre tentando melhorar as nossas edições, inclusive trazer temáticas baseadas no que vocês passam para a gente no feedback. Então é isso. Muito obrigado. Um excelente resto de dia para vocês e até a próxima edição do Close Experts. Até a próxima. Obrigada, Amanda.